alta octanagem. Na hora de abastecer... Essa é uma grande dúvida que eu sempre tive comigo, né? Será que a alta octanagem vai trazer um rendimento melhor? Então vamos fazer alguns testes em carros e motos. Que é uma moto de média e de alta cilindrada, mas um equipamento de medição. A gente vai fazer 2 testes, um de aceleração, outro de retomada. Aqui não vai restar dúvida. Primeiro, vamos entender o que significa um combustível com mais octanagem. O motor ele trabalha basicamente comprimindo uma mistura de ar com combustível. Quanto maior a compressão que ela faz essa mistura, mais rendimento o motor vai ter. E a octanagem indica a capacidade que o combustível tem de aguentar uma compressão maior ou menor. Aí, precisa um casamento adequado entre motores e combustível. Os motores, às vezes, não estão preparados para essa compressão maior. O volume desse pistão, que ele percorre, tem 1 litro. Se eu comprimir ele numa área que tenha 100 ml, eu vou estar com uma taxa de compressão de 10:1. Ou seja, eu comprimi aquela mistura toda numa área 10 vezes menor. A detonação é feita com a faísca da vela e os limites de resistência à detonação são medidos pelo número de octanas. A gasolina comum tem 87 e a Premium pode chegar a 97. A gente vai testar primeiro com a Premium e depois substituir pela comum e ver se no dinamômetro gera alguma diferença. Resposta no gráfico. A linha azul é a gasolina comum. A vermelha, a de alta octanagem. A injeção eletrônica detectou um combustível que não é muito bom, diminuindo assim a potência. E chegamos a um ponto máximo de 50 HPs apenas. Quando a gente trocou o combustível e passou a usar o combustível Premium, a injeção eletrônica não precisa corrigir o avanço de ignição e ele continua estável, chegando até 57 HPs. Logo, tivemos uma diferença de 7 HPs, apenas trocando o combustível. A aceleração no dinamômetro é bem mais radical que o pé do motorista. Quando a injeção eletrônica registra uma ignição mais eficiente, fica mais fácil de ver o que se perde de potência. Tô sentindo no meu pé que eu tô acelerando menos e o carro tá andando um pouco mais. Agora, a situação inversa. Vamos abastecer um esportivo com gasolina comum. Aliás, contrariando o manual do fabricante. Nós temos aí as linhas verdes, que é a gasolina Premium. Começou a potência um pouquinho acima do que seria normal. A hora que a injeção identificou que estava fora dos parâmetros dela, ela foi lá e modificou o que tinha que modificar. E aqui a gente vê muito nítido ela passando para baixo da outra linha e vindo com menos potência e menos torque. E se ela não faz isso? O motor quebra. Um carro aqui de 450 HP, já perdemos aqui, nessa diferença aqui, são quase 15 HP. Muita coisa. Bastante coisa. Agora, os testes de arrancada e retomada com as motos. Aqui nós temos nessa moto uma taxa de compressão de 13:1, tá? E nesse caso aqui uma moto com 10,7:1, uma taxa um pouco menor. A largada é a 20 km por hora, para levar em conta a velocidade de reação do piloto. Na moto de média cilindrada, a gasolina com alta octanagem quase nem surtiu efeito. Com a esportiva, o ganho só aparece quando a rotação do motor vai lá pro alto. Tanto em carro quanto em moto esportiva, você tem que ter uma taxa de compressão maior para explorar melhor aquele motor. Nas retomadas, a moto de média cilindrada ficou só menos de meio segundo mais rápida com a gasolina Premium. E por que no nosso teste fica meio padrão em relação à performance? Especificamente, a calibração dessas motos, elas são reguladas já pela fábrica com essa gasolina padrão, que é uma gasolina comum. Nas motos, a vantagem está na redução de custos de manutenção. A Premium preserva mais as peças. Regular o motor para aquele poder de octanagem maior, a diferença é muito grande. Em dinamômetro, quanto que isso representa? Olha, dependendo do motor, de 6 a 10 cavalos até de diferença, só em acerto de injeção. O preço da gasolina de alta octanagem fica cerca de 30% acima da comum. A gasolina de alta octanagem ela é melhor para o motor. O desafio está em nós produzirmos uma gasolina de alta octanagem barata. Aí entra o álcool. O álcool tem uma grande vantagem. O álcool tem uma octanagem muito alta. E na hora que você mistura isso na gasolina, você consegue ter uma mistura de alta octanagem. Ou seja, você consegue ter uma gasolina que tem uma octanagem boa.
Domingo que vem, como o etanol ajuda no desempenho.